Eu vou falar, galera, da vitória do São Paulo. O São Paulo tá imbatível. É isso mesmo, o São Paulo tá imbatível. Quem vai parar o São Paulo? Quem pode parar o São Paulo nessa temporada? O São Paulo tá competindo. Ganhou do time do Curitiba, que não agrediu tanto assim. Eu não vi o Curitiba agredir o São Paulo. Teve momento do jogo, o Curitiba tentou algumas coisas, mas o Curitiba não criava oportunidade de finalizar no gol. Vou falar desse jogo, mas nós vamos para a vinheta. Mais uma vez, galera, deu São Paulo. O São Paulo segue imbatível. O São Paulo, depois que o Rafinha chegou, depois que saiu o antigo presidente, que eu não quero nem falar o nome, e que ele siga o caminho dele. Depois que deixaram o São Paulo, essa turma, o São Paulo tá no outro nível. O São Paulo tá competindo. O São Paulo não jogou bem diante do Curitiba. Mas o São Paulo fez o feijão com arroz. Os jogadores reserva do São Paulo conseguem competir e ganha do time do Curitiba. E aí eu quero perguntar para vocês. Antes de eu perguntar, dos titulares, Rafael e o Arboleda e o Alan Franco, dos titulares. E o São Paulo não viu tanto o Curitiba agredir o São Paulo. O São Paulo teve as ações das jogadas. Só que o Curitiba estava dificultando o São Paulo chegar à finalização do gol, a concluir ao gol, certo? Aí eu li muitos comentários, eu gosto de sempre estar falando aqui, eu já li tantos comentários, não aqui no meu vídeo, mas eu li tantos comentários no Facebook, no Instagram, de pessoas dizendo o São Paulo está ganhando roubado. E aí os rivais estão furiosos, os rivais parecem que estão com medo. Porque se o reserva do São Paulo tá competindo, tá ganhando os seus jogos, imagina, galera, com o time titular do São Paulo. Ó, o São Paulo jogou com o time reserva. Aí no segundo tempo, o Crespo teve que colocar o Lucas, entrou Bobadilha, entrou Marcos Antônio, quem mais? Entrou o Caleri, entrou o Lucas. E aí é o seguinte, mesmo que o São Paulo estava tendo dificuldade de finalizar, com a entrada do Marcos Antônio e do Caleri e do Lucas, o São Paulo começou. E mais um detalhe, o Cauli, galera, o Cauli fez o primeiro gol. E ele disse nas suas palavras que ele está vivendo esse momento sensacional. E por ele marcar o primeiro gol com a camisa do São Paulo, ele falou que é uma coisa incrível. É sensacional marcar gol com as cores tricolor. Disse Cauli na sua coletiva. Então, o Cauli fez um bom jogo, seguro, firme. O pênalti, ele fez um gol, foi de pênalti, mas eu falei que ele é um jogador que ele pisa na área. Ele pisa na área e ele fez o gol da vitória do São Paulo. Aí nego tirou o sarro. O São Paulo era líder enquanto o Palmeiras não entrava em campo. O São Paulo era líder. Mas a próxima rodada o São Paulo pegará a Chapecoense. E eu não sei quem o Palmeiras vai pegar. Mas o foco do São Paulo
O foco do São Paulo é a semifinal diante do Palmeiras. Mas falando um pouco de Curitiba e São Paulo, o Curitiba, não, mesmo com Pedro Rocha, Breno Lopes, alguns jogadores experientes que o Curitiba tem, o Curitiba não assustou muito o São Paulo. Não assustou muito o São Paulo. O São Paulo, certo momento, o São Paulo mereceu fazer mais gols. O São Paulo criou oportunidade de sair com resultado maior do que saiu. E o São Paulo jogou muito bem na defesa. A defesa foi muito segura. O meio de campo do São Paulo foi muito bem. Esse menino que estreou no time profissional, eu não consigo falar bem o nome dele, Jorginei. Parece que assim, Jorginei, o nome dele. O menino que é da base, que jogou no time profissional. Ó, esse menino, esse garoto, ele vai jogar muito no São Paulo. Pode escrever, ele vai jogar muito no São Paulo. E ele também, e por ele estrear no time profissional do São Paulo, ele fez um jogo seguro. E o São Paulo fez o seu papel de competir. Os jogadores que entraram, eles competiram. E igual o time titular, quando entrou diante do Flamengo, entraram com a pegada, entraram firme. E o São Paulo tá no caminho. O São Paulo, corintiano dizendo que o São Paulo não vai aguentar esse Brasileirão. Corintiano secando o São Paulo. Palmeirense dizendo o São Paulo é fogo de palha. Mas o São Paulo, você tem que entender, o São Paulo é São Paulo. O São Paulo é São Paulo. São Paulo está competindo. Antes o São Paulo não competia, o São Paulo está competindo. E está trazendo jogadores que têm entrega. O São Paulo está trazendo jogadores que está tendo raça dentro de campo. Então, o São Paulo está jogando bem, jogou muito seguro, teve erros no momento do jogo, mas o São Paulo está vivendo o seu bom momento. E aí o Crespo foi perguntado sobre o River Plate. Ele falou que lá ele é muito querido, mas ele falou, o foco meu é pensar no São Paulo, é pensar na semifinal. E outro detalhe, eu não vejo o Crespo deixando o São Paulo. Eu não vejo. E para mim, finalizar o vídeo, o meio de campo do São Paulo hoje, aqui no Brasil, é o melhor meio de campo que está tendo hoje. O meio de campo do São Paulo aqui no Brasil é um dos melhores. É um dos melhores. Se você concorda ou não, o meio de campo hoje do São Paulo são um dos melhores. São um dos melhores. Então, agora, meu amigo, agora vem a Palmeiras. Agora o São Paulo pensa no Palmeiras. Vai treinar amanhã, vai treinar sábado, porque a concentração dos jogadores que não jogaram diante do Curitiba, a concentração deles e o pensamento deles é competir contra o Palmeiras. Aí eu vi o pênalti do Palmeiras contra o Fluminense, que a malandragem do jogador de se jogar na área. Se você for ver o replay ver o vídeo do pênalti do Vitor Roque, que ali ele se joga. O Fábio não toca nele. Muitas imagens que eu estava vendo, o Vitor Roque se joga na área. Senão, o Fluminense sairia com empate diante do Palmeiras. O Fluminense competiu diante do Palmeiras. E o Palmeiras, não é isso tudo que a mídia está dizendo. Esse John Arias é um bom jogador. Quem não quer um jogador desse? Mas quando entra dentro de campo, é 11 contra 11. Não interessa se o jogador é craque ou não.
Eu não sou de acompanhar time de fora. Eu tava vendo um jogo do Chelsea. O Chelsea jogou ruim e acabou cedendo empate para um time que eu nem conheço muito bem. Então, quando se fala de clássico e domingo é Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri, quando se fala de clássico, eu quero que você entenda que São Paulo e Palmeiras são dois times de camisa grande. Mas domingo é o jogo do ano para o São Paulo. O São Paulo tá no caminho. Eu não estou dizendo o São Paulo vai ganhar tudo. Eu não estou dizendo o São Paulo tá no caminho certo. O São Paulo tá no caminho certo. E no decorrer da caminhada, nós sabemos que no final do túnel existe a vitória, certo? Segue aqui, galera, para receber vídeo. Curte o vídeo e domingo São Paulo vai para cima do Palmeiras. São Paulo vai buscar a classificação para a final diante do Palmeiras. Eu já estou adiantando. O São Paulo vai competir, vai entrar com a mesma pegada, com o mesmo espírito e domingo é 11 contra 11. Não adianta vir com esse papinho que o Palmeiras, que o Palmeiras é o pai do São Paulo. Não adianta. Eu li comentário de palmeirense tirando gozação, dizendo o Palmeiras é pai das tricas. O Palmeiras é pai do São Paulo. Então, domingo é clássico. Domingo é guerra e domingo é um jogo brigado. É um jogo brigado. E o São Paulo domingo entra com o espírito de vitória diante do Palmeiras. É isso aí, galera. Curte, compartilha. E aqui é São Paulo. Ó. Aqui é São Paulo. Aqui é São Paulo na vitória e na derrota.